Olá, o TV Câmara Entrevista está no ar. No programa de hoje, nós vamos falar da atual situação econômica no Brasil. Aqui falaremos de inflação e da relação entre o consumo e a geração de riquezas no país. Para falar desse assunto, recebemos de forma virtual o economista Mário de Lima, presidente do Corecon RS, o Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul. Também iremos receber de forma virtual o economista Maurício Vaz, professor de economia da URGS. Eu começo saudando a presença dos nossos convidados e, de imediato, eu peço para o Mário explicar essa questão nada fácil e bastante complexa de como funciona a economia brasileira. Olá, Mário, seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Bom, tudo bem, pessoal? Bom, hoje eu vou trazer alguns elementos provocados pela pergunta. Inicialmente, nós temos que compreender que a estrutura da economia brasileira, principalmente a partir do Plano Real, ela tem uma orientação visando a estabilização dos preços. Então, toda a política econômica brasileira, especialmente voltada ao Plano Real, ela tem como base movimentos de política econômica que buscam sempre estabilização. A lógica dessa política econômica tem como base a estabilização da economia, ou seja, o controle da inflação, e esse controle da inflação permitiria, então, no médio e longo prazo, um crescimento da economia. Então, dentro dessa lógica construída a partir do Plano Real, dificilmente nós teremos crescimento econômico sem estabilidade monetária, sem o controle efetivo da inflação. Então, esse é o modelo adotado pela política econômica brasileira desde 94, passou pelo Fernando Henrique, foi adotado pelo governo Lula nos seus dois mandatos, nos dois mandatos do presidente Lula, e obteve também respaldo junto ao governo da presidente Dilma Rousseff, e ao mesmo tempo, no final do governo da presidente Dilma Rousseff, nós tivemos um certo problema, digamos assim, nesse modelo estrutural, justamente porque uma das bases dessa estabilização econômica se dá por meio da geração de superávites primários, uma vez que a estabilização monetária do Brasil, o controle da inflação, se dá mediante a aquisição de matérias-primas e também de produtos industrializados provenientes do exterior, devido à necessidade de importação desses produtos, tanto para a base da nossa indústria, como também para o mercado consumidor. Isso exige, então, que exista um certo nível de reservas internacionais, basicamente um nível considerável de dólares, que possibilite, então, que se tenha uma taxa de câmbio favorável para a importação e, ao mesmo tempo, favorável também para a exportação. Então, o Brasil faz dois movimentos para estabilizar a economia, para ter esse controle e estabilidade monetária. Primeiro, ele precisa ter elevados níveis de exportação, proporcionando então a entrada de dólares para dentro do país. Essa entrada de dólares no país possibilita que nós tenhamos um aumento das reservas internacionais e, ao mesmo tempo, existe um movimento também que o país precisa garantir um nível de redução dos gastos públicos ou geração de superávites primários, que nada mais é do que a garantia do país realizar o pagamento das suas dívidas construída ao longo dos anos. Então, isso faz com que o Brasil também necessite ter taxas de juros mais elevadas do que outros países para fazer com que os investidores internacionais, principalmente aqueles envolvidos com capital especulativo, coloquem dinheiro dentro do país por meio de compra de títulos públicos e esperando então retornos que sejam interessantes a partir dessa elevada taxa de juros combinada com a geração de superávites primários. Então, se o país não tem uma taxa de juros que seja mais interessante do que os outros países, com maior estabilidade econômica, institucional, etc., e ao mesmo tempo que não exista uma promessa ou
pelo menos uma garantia de que esses investimentos serão pagos mediante geração de superávites, dificilmente o Brasil consegue manter a sua estabilidade econômica. Então, essa é a estrutura da economia brasileira. Não posso dizer aqui que é a melhor estrutura, mas é a estrutura dada, é a estrutura constituída desde 94 e é que tem funcionado até então no país e, ao mesmo tempo, que os governantes têm se comprometido a cumpri-la. Então, dentro dessa lógica, hoje, o Brasil está bastante distante do modelo adotado, do modelo ideal para esse tipo de política econômica, porque nós estamos num processo inflacionário e, ao mesmo tempo, uma geração de superávites primários que vem se arrastando desde 2014, ou melhor, déficits primários, resultados negativos primários, desde 2014, e agora, mediante a implementação de políticas expansionistas em decorrência da pandemia da Covid-19, em que aumentou o nosso nível de endividamento, se reduziu então nossa capacidade de pagamento dessa dívida, colocando o país cada vez mais num processo de instabilidade do controle da inflação. Fora isso, né, os aspectos que nós conhecemos de instabilidade institucional que acaba forçando ou trazendo diversas instabilidades, né, junto às expectativas dos investidores do comércio da economia internacional. Perfeito, obrigado Mário de Lima, presidente do Corecon RS. A gente está começando o nosso bate-papo sobre inflação e economia no país. Agora, para iniciarmos a participação do Maurício Vaz, eu pergunto como você, Maurício, enxerga o atual cenário econômico no Brasil e quais as aparentes razões dessa crise no país. Então, seja muito bem-vindo ao TV Câmara Entrevista. Tudo bem, Maurício? Olá, tudo bem? Olá, Matheus. Olá, Mário. Prazer aqui estar participando de mais desse debate aqui na TV Câmara e mais uma vez com o Mário. As perguntas realmente elas são bastante amplas e complexas, né? A gente, só para deixar claro, assim, né, que normalmente quando os economistas eles vão fazer algum debate, né, é normal ter divergências, algumas convergências, né? E vocês provavelmente vão ver algumas aqui ao longo do programa, mas sempre com bastante respeito entre a gente, né? A minha perspectiva, assim, da dinâmica atual da economia brasileira, a gente pode fazer uma divisão entre um aspecto mais estrutural, de longo prazo, né? E questões conjunturais. Então, nós temos estruturalmente uma economia que cresceu bastante, inclusive a gente pode chamar as taxas chinesas, entre 1930 a 1980, em que a gente tinha aquele modelo de desenvolvimento econômico, né? Em parte passou por um processo de substituição de importações, em parte também por um processo forte de investimento do setor público, né? Então, nesse período, o país cresceu muito e não só cresceu, como aprimorou muito a estrutura produtiva, né? Mas também ela não era totalmente, digamos assim, não é perfeita, né? Nunca é perfeita, mas tem alguns problemas maiores. E se a gente for comparar com outros modelos de desenvolvimento econômico, qual que é o modelo que a gente observa ao longo da história que é de sucesso, né? E dos últimos países que alcançaram o estágio de maior desenvolvimento econômico, ou ao menos de aceleração da indústria, a gente vê o processo que inicialmente as economias elas fecham, elas contam com o apoio do setor público, não só educação, mas também infraestrutura, investimento, né, e escolha de determinadas empresas, e essas empresas elas têm que atingir cotas de exportações. E após isso, há o processo de abertura econômica. O Brasil ficou muito tempo para um processo de fechamento da economia, possibilitou uma alavancagem econômica, mas não tinha uma contrapartida de exigência de aumento de produtividade para alcançar as exportações. Então, a gente teve uma estrutura produtiva assim, que ela conseguiu se adequar durante um certo período, e a forma que foi feita a liberação e também durante o processo de se manter fechado não foi ideal. Então, a gente tem um problema estrutural, que a gente vem diminuindo a nossa dinâmica de produtividade econômica, de participação da indústria na cadeia produtiva, que vem desde 1980, e a gente tem aqueles voos de galinha que se fala, né? Ou aqueles crescimento, um termo mais técnico, stop and go, mas é basicamente isso, aqueles voos curtos, né?
Então, a gente teve nos anos 90, decorrente do aumento do consumo após o Plano Real, que teve aquela perspectiva de valorização do poder de compra, né, já decorrente do controle da inflação, né, como o Mário comentou, que foi feita a estabilização da política econômica, né, mas aquele modelo ele durou um pouco período, porque ele se apoiava muito em uma taxa de câmbio, né, um real sobreapreciado, fazia com que as nossas exportações não fossem competitivas, né? Então a gente contou com um retorno dos fluxos de capitais dos anos 90, só que depois de todas as instabilidades, né, e o país ficava muito dependente desses fluxos de capitais. Ele não atraía divisas através das exportações, né? Como o Mário comentou dessa importância, a gente conseguir ter superávit. E ao contrário do que a gente tinha naquele período. Então a gente teve a crise cambial de 99, as condições continuaram ruins até 2002, teve a questão da incerteza política, mas todos os dados do balanço de pagamentos, de dívida externa, da dívida dolarizada também estavam ruins, mas a partir de 2003 até 2010, ali, tirando o problema da crise econômica, 2008, que refletiu no Brasil em 2009, porque ele aconteceu no final do ano, a gente conseguiu ter uma dinâmica interessante na economia. O modelo que foi puxado inicialmente pela questão do comércio internacional até 2005, contando com as desvalorizações de 99 e 2002 de taxa de câmbio, e de 2006 até 2010 a principal dinâmica foi através do investimento público e ganho do poder aquisitivo da população, que permitiu um crescimento econômico, mas não resolveu o problema estrutural da questão da indústria do país. De 2011 a 2014, a gente teve uma tentativa de uma mudança que seria, ao invés do investimento ser puxado pelo setor público, passou a ser tentativa de puxar pelo setor privado, mas não aconteceu. Então, a gente teve um conjunto amplo de isenções fiscais, que a ideia era atrair mais investimento privado, e com esse aumento do investimento privado, ter um retorno de crescimento econômico e, consequentemente, tributação. Mas isso não aconteceu, houve mais uma reposição das margens de lucros, né, que estavam um pouco edificadas, e a gente teve um crescimento assim, compatível com o resto do mundo até 2013. Aí, em 2014 em diante, a gente tem um problema que a gente se afasta do resto do mundo. A gente vai pegando alguns indicadores, é difícil de não contabilizar a questão do impacto da Lava Jato no país. Não que isso tenha sido o problema para a gente não estar uma grande dinâmica de crescimento econômico, mas o que provocou uma queda forte na dinâmica, né, porque os outros países estavam se desacelerando também, os países emergentes, a partir de 2013 e 2014. Só que o Brasil passou a cair mais que os outros países. Então, em 2014, 15, também um pouco 16, teve o impacto da Lava Jato, aí algumas estimações de 1,5% a 2% do PIB, decorrência do fechamento de diversas atividades ligadas à infraestrutura econômica do país. O problema é não que você não possa combater a corrupção, mas que ao invés de se penalizar as empresas, se penalizasse os empresários, que é o que diversos outros países fazem, a gente fez o contrário aqui. Aí depois de 2015, a gente tem uma mudança na política econômica, uma mudança bruta na política econômica. A gente botou políticas mais ou menos que são as mesmas desde 2015, que é o foco na redução do investimento do setor público, ajuste nas tarifas, novas tabelas de preços de energia e petróleo, que a gente pode falar mais sobre isso, sobre a questão da inflação, que tem pressionado muito a inflação no Brasil, tanto de energia quanto de alimentos, e uma queda abrupta do investimento do setor público de 2015 em diante. Aí teve todas as reformas que eram para gerar emprego e crescimento, que elas não aconteceram, na verdade, elas tiveram o papel de reduzir a demanda da economia, e a gente está nessa situação, assim, porque a política econômica de 2015 até hoje é a mesma. A gente teve uma mudança no meio do governo Dilma, mas ela durou muito poucos meses, que a questão política já estava forte, né? E na minha perspectiva, então, a gente vê uma política de redução do papel do Estado, e nem na questão fiscal consegue resolver, porque a nossa questão fiscal, o problema maior não é de despesa, mas sim de queda de receita. A gente tinha uma dinâmica de crescimento da receita e da despesa que eram compatíveis até 2013, razoavelmente 2014, e desde 2015, então, a gente tem uma queda muito abrupta da receita, que é principalmente decorrente da queda do crescimento econômico. E quanto mais você tenta melhorar a questão fiscal, retraindo os gastos do governo,
você retrai a demanda da economia, que retrai o crescimento econômico, e aí você tem menos potencial de receita, né? Agora, o aumento da dívida, lógico, teve ano passado, né? Não teve muito o que fazer, mas o aumento da dívida é bem menor do que esperado. Se esperava um endividamento bruto da economia em torno de quase 100%, e ela foi menor, ela está em torno de 88%, pela combinação da taxa baixa de juros com um crescimento, a queda de crescimento não foi tão grande quanto se esperava. Se esperava uma retração de 8%, como teve aquele grande estímulo para a economia somente através de iniciativas do Congresso, né? A economia, ao invés de cair 8,5%, 8%, ela caiu 4,5%. Agora, o que me preocupa em relação a esse ano e os próximos, se essa política econômica que tem vigorado até então, ela se mantém. Perfeito, perfeito. Agora, Mário, o Maurício citou aí a palavra inflação, que é uma palavrinha que vem sendo muito falada, todo mundo acredita estar por dentro, mas, na verdade, poucos têm o conhecimento necessário, né, para debater sobre esse assunto. Então, eu lhe pergunto, como explicar a inflação de um modo didático, mais direto, e se seria possível exemplificar como ela funciona, como ela afeta na ponta da cadeia para a rotina do cidadão comum. Bom, o Maurício trouxe diversos aspectos históricos importantes para a gente compreender não só a estrutura da economia brasileira, mas também a estrutura da nossa, dentre esses aspectos, a estrutura da nossa inflação. Então, a inflação nada mais é do que o aumento generalizado dos preços. Então, esse aumento generalizado dos preços no Brasil tem um aspecto estrutural, que o Maurício pontuou muito bem aí no aspecto do que diz respeito da nossa dependência da trajetória da constituição da indústria brasileira, que começou em 1930 com Vargas, a partir de um programa de substituição de importações, percorreu todo o período dos anos 40, 50, 60, passando de uma industrialização voltada mais para bens duráveis, para uma mais pesada, para bens de consumo, para uma mais pesada durante os anos JK e consolidando isso a partir do período militar, terminando então uma influência do governo de forma significativa no final da década de 70, no que diz respeito à influência do Estado no processo de industrialização, terminando então com esse processo de substituição de importações, e de lá para cá a indústria brasileira mantém o mesmo padrão, digamos assim, daquela que foi constituída nos períodos, nas décadas anteriores. Então, nós temos um aspecto histórico que dá uma estrutura da economia brasileira que impede que nós tenhamos um processo de alavancagem, de crescimento do aspecto industrial. Pelo contrário, nós, ao longo do tempo, a partir do Plano Real, nós temos tido uma redução do processo industrial no Brasil, no que diz respeito à participação da indústria na economia brasileira, que os economistas chamam de processo de desindustrialização. Bom, mas observando no que diz respeito à economia hoje, a partir do Plano Real, nós também temos uma observação do processo inflacionário. Se deu pelo quê? Se deu justamente pelo um processo de alta demanda por produtos industrializados, que é justamente esse processo histórico, esse déficit de produção industrial no Brasil permitiu, fazendo com que, então, nós tenhamos, ao longo do tempo, um crescimento dos preços mediante a falta de oferta dos produtos. Então, nós temos duas formas de fazer frente a esse aumento de preços. Ou nós aumentamos a oferta desses produtos internamente por meio do aumento da industrialização do país, que não vai ocorrer justamente porque no Brasil é muito caro realizar investimentos privados devido ao elevado nível de taxa de juros. Então, hoje é muito mais fácil o empreendedor colocar dinheiro, né, deixar o seu dinheiro rendendo juros no sistema financeiro, mesmo ainda que o sistema financeiro já tenha dado muito mais juros do que tem dado hoje. Então, mas é muito mais interessante para o empresário realizar investimentos no mercado financeiro, em diferentes produtos do mercado financeiro, do que propriamente investir no processo industrial, aumentando a oferta de produtos. E então essa alternativa de garantir, fazer frente à demanda
da população por meio da produção industrial nacional, ela cai por terra justamente pela estrutura da nossa política econômica. Da mesma forma, a outra forma de combater a inflação seria justamente importando esses produtos para fazer frente à demanda que os consumidores brasileiros fazem por diversos produtos industriais. Então, como também está bastante difícil fazer frente por meio da importação, justamente devido à desvalorização da nossa moeda em relação ao dólar, né? Ou seja, está muito caro importar, fica muito difícil nós controlarmos o comportamento dos preços. Por que fica muito caro importar? Justamente vem da minha explicação inicial, né? Tem entrado menos dólares dentro do país, fazendo com que, então, nós tenhamos poucos dólares para que se possa reduzir o preço do dólar, ou seja, para tentar fazer com que a nossa taxa de câmbio se valorize, né? Então, como tem pouco dólar, o preço do dólar fica mais caro, então fica mais caro importar. Como fica mais caro importar, nós temos muita dificuldade de ofertar produtos importados para dentro do país. Então, nós temos duas dificuldades para ofertar produtos para o nosso consumidor brasileiro. Primeiro, é difícil produzir internamente aquela quantidade de produtos necessários para a população brasileira, justamente por um aspecto histórico e, ao mesmo tempo, por um processo de desindustrialização que o Brasil vem enfrentando. Em segundo aspecto, é muito difícil também, hoje, no momento atual, nós colocarmos produtos industrializados dentro do país, justamente porque o dólar está muito elevado, né? E uma parte dessa elevação, foi também uma colocação que o Maurício colocou aqui na fala dele, e que vai ser o nosso primeiro ponto de conflito, digamos assim, ou de não concordância, ou de discordância, se dá justamente pelo modelo econômico que foi adotado para o desenvolvimento econômico do país, para o crescimento econômico do país nos últimos anos. Especialmente ali, esse modelo se esgotou justamente ainda no primeiro governo da presidente Dilma, que é justamente a necessidade de incentivo do crescimento econômico por meio de elevados gastos públicos, né? Então, em 2014, nós vamos ter um déficit em torno de 32,6 bilhões, chegando no Brasil em 2020 num déficit de 743 bilhões de déficit primário. Ou seja, o modelo de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico do país mediante gastos públicos, ele já deixou de ser eficiente, né? Porque a gente sabe que esse modelo de intervenção estatal com elevados gastos públicos, mesmo que no Brasil ainda tenhamos um efeito crowd-in, ou seja, o investimento público no Brasil incentiva o investimento privado, mesmo assim o Brasil nesse modelo gerou elevados déficits públicos no que diz respeito às contas primárias, fazendo com que o Brasil se apresente para o mundo como um país bastante inseguro de se investir, bastante inseguro de se fazer negócios, inviabilizando então a entrada de dólares e não permitindo então que o país consiga comprar produtos importados, uma vez que a taxa de juros que o Brasil possui impede também que os nossos empresários se sintam, digamos assim, incentivados a realizar investimentos produtivos para fazer frente à necessidade de demanda de produtos industrializados, como é realizada ao longo dos anos pela população brasileira. Então, nós temos duas frentes bastante importantes. Ou nós realizamos um aumento de investimentos produtivos para a oferta de produtos industrializados, que isso dificilmente vai ocorrer justamente por uma expectativa negativa dos investidores na estrutura da economia brasileira e também porque o custo disso é muito elevado e, ao mesmo tempo, a outra alternativa seria trazer produtos importados para ofertar para a população brasileira e, então, esses preços se reduzirem, mas, infelizmente, com a estrutura econômica reduzindo a expectativa dos investidores internacionais e especialmente dos investidores brasileiros, dificilmente nós iremos conseguir fazer frente à elevada demanda por produtos industrializados que os brasileiros precisam, fazendo com que, então, esses preços continuem sempre elevados.
sem que uma das principais alternativas, então, para se consertar isso é, primeiro, fazer um ajuste nas contas públicas, porque nenhum país sério vai conseguir demonstrar seriedade para o mercado internacional onde estamos inseridos se não fazermos esses ajustes. E, ao mesmo tempo, nós temos que considerar que, mesmo que nós tenhamos uma redução da despesa que impactou, uma redução das receitas, que faz com que o Brasil tenha necessidade de recortar gastos, é justamente porque não existe crescimento econômico e, ao mesmo tempo, um crescimento econômico não pode garantir elevados gastos públicos. Né? O crescimento econômico ele não pode ser um balizador do quanto nós iremos gastar com gastos públicos. Né? Então, um crescimento econômico não pode ser necessariamente um incentivador do aumento dos gastos públicos. Os gastos públicos eles devem ser melhor geridos, justamente para que não se dependa unicamente de crescimento econômico para que se possa ter uma melhor gestão pública no Brasil. Agora, Maurício, de uma maneira bem direta, você acredita que o setor econômico no Brasil está em crise, o sistema econômico está passando por apuros? E se o crescimento, ainda longe do ideal, é causado pela escolha do modelo estrutural na economia brasileira? Bom, como a gente havia adiantado, né, divergências é normal acontecer mesmo, né? Eu acho que a gente tem uma visão mais parecida em termos de questão estrutural. Não sei se os determinantes são os mesmos na nossa perspectiva, mas da situação industrial, perspectiva estrutural da indústria, ela é semelhante, né? Então, eu aproveito, tem a ver também com essa questão, mas eu queria resgatar a questão da inflação, que, no meu entendimento, a causa da inflação, embora de fato tenha a nossa indústria esteja mais fraca, o impacto é principalmente através o que explica o patamar atual da inflação, não é a falta de oferta na indústria. A gente tem, em geral, a capacidade da indústria, ela está abaixo do potencial máximo, né? Então, se a gente tivesse próximo de 100% da capacidade instalada da indústria, eu diria, sim, um problema de demanda, mas a gente vê, em geral, a capacidade da indústria fica em torno de 88%. Tem alguns setores, por exemplo, o setor automobilístico, que ela está tendo que reduzir a oferta, mas aí não é uma questão de excesso de demanda. Na verdade, até o nível de vendas do setor automobilístico tem caído bastante. Mas é sim por causa de falta de produtos, de insumos. E aqui destaca a questão dos semicondutores, né? Eles são essenciais atualmente para a indústria automobilística, não só para a automobilística, mas como diversos outros setores, né? O pessoal que gosta também de jogar videogame, a nova geração ela depende muito de semicondutores, né? E está sempre tendo falta também desse tipo de produtos. E aqui eu gostaria de aproveitar o gancho para falar da situação, né? Nós temos aqui em Porto Alegre, né? A empresa Ceitec, que era a única empresa na América Latina capaz de atender todas as etapas que envolvem o processo de produção de semicondutores, que vão desde a área de pesquisa, de planejamento e efetivamente da produção. Infelizmente, no atual governo, ela está tendo um processo de liquidação e ela seria uma indústria-chave que, ao invés de ter um processo de liquidação, ela deveria estar contando com investimento do setor público, minimamente sendo honrado os compromissos de compra dela, né, mas deveria ter incentivo. Ele é um setor que recebe incentivos do mundo todo, por exemplo, a Índia, quem que for montar uma fábrica de semicondutores na Índia recebe lá $1 bilhão, né, e aqui a Ceitec não recebeu isso em todo o período assim, de incentivos, e é uma empresa que está cada vez ficando mais segura em termos de manutenção, que os déficits estavam ficando cada vez menores, o crescimento estava aumentando, mesmo sem contar com o auxílio do setor público. Então, esse seria uma forma do Estado atuar para a gente melhorar a capacidade de oferta da economia, de aumentar a produtividade, de ter conexões com outros setores. Por exemplo, o Brasil vai precisar demandar
a aquisição de 5G, né, de infraestrutura 5G, poderia, já que vai ter um grande comprador na nossa capacidade aqui de demanda por tecnologia de telecomunicação das maiores do mundo, né, devido à nossa população, então poderia exigir como contrapartida, por exemplo, transferência tecnológica, de investimento e de aproveitar a capacidade que o Estado tem para impulsionar a nossa indústria. Isso tem muita capacidade para fazer isso, já tem uma empresa, e é uma pena ver como que ela está acontecendo, que um dos gargalos para a indústria atual é justamente semicondutores, e nós temos uma empresa com potencial de atender essa demanda. Mas voltando especificamente à questão da inflação, o que nós temos? Os principais causadores da inflação do ano passado foi o alimento, o setor de alimentos, que decorre de um aumento da demanda mundial e também de uma falta de planejamento do atual governo, que acabou com o processo de estocagem de alimentos, achou que o mercado poderia autorregular, enquanto o mundo inteiro estava fazendo um planejamento de alimentos aqui, se abandonou isso e simplesmente exportou, então foi um processo de aumento de alimentos. E nesse ano, basicamente, temos dois grandes causadores da inflação, que é o preço dos combustíveis e da energia elétrica. O preço dos combustíveis decorre de uma mudança de política de preço da Petrobras em 2016, no governo Temer, em que a gasolina é repassada pelo aumento do preço do petróleo internacional, né, não só gasolina, todos os combustíveis internacional, e também pela variação da taxa de câmbio. Então, a gente está tendo um aumento tanto do petróleo, mas também de outros combustíveis internacionalmente, que são repassados, e como a gente está num processo de depreciação da moeda, a gente está tendo um forte impacto no aumento dos preços dos combustíveis, e no acumulado esse ano é de 35%, frente ao aumento do IPCA, né, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que difere um pouco do INPC, que é Índice Nacional de Preços ao Consumidor, pela questão de abrangência de renda. O IPCA, que é utilizado pela inflação, ele abrange até 40 salários mínimos. E o INPC é mais restrito para o grupo de baixa renda. Então, o nosso índice geral é de 10,5 e o da 12 meses, né? E o de combustíveis está em 42%. Ou seja, o impacto de energia elétrica ela está em 28%. Ou seja, de fato, são os principais fatores, eles não decorrem dessa questão de insuficiência de oferta ou excesso de demanda, mas eles são fatores de choque de preços, né? E isso, então, a política monetária, está tendo esses aumentos da taxa de juros, ela acaba não tendo um efeito muito interessante, porque ela vai tentar combater a demanda. O efeito que ela pode tentar fazer, ou que não é muito fácil de conseguir, é através da apreciação do real, né, para tornar os produtos como um todo mais baratos, especialmente a questão dos combustíveis. Mas, na minha opinião, o que deveria ser alterado, especialmente assim, para ter um retorno mais rápido, é a estratégia de preços da Petrobras, e também uma revisão dessa questão de estratégia de preço de energia elétrica, né, que aqui eu revendo o dado, está em 28,80% de aumento no acumulado, os 12 meses de energia elétrica residencial. Então, o impacto para a inflação é muito elevado, né, mas também essa energia elétrica é repassada para a indústria como um todo, e é um importante impacto de custo. Então, no meu entendimento, a economia está sim passando por um processo de dificuldade estrutural. A questão fiscal eu não vejo como o maior problema, já fez muito corte de gastos. Eu concordo com o Mário no seguinte sentido: os gastos do Estado eles não podem ficar atrelados ao crescimento econômico. Quanto mais cresce, mais você gasta. Na verdade, a questão fiscal ela tem que ter uma dinâmica diferente, ela tem que ter uma dinâmica contracíclica, né, que é um dos grandes economistas, né, da história do mundo, que eles falavam, né? Quando a economia está em baixa dinâmica de produto, como é atual, né, desde 2015 a gente tem uma taxa de desemprego elevada, o Estado ele tem que atuar aumentando os gastos. Quando a economia já está num cenário de maior crescimento econômico, aí o Estado ele pode reduzir seus gastos. Não os gastos de infraestrutura, esses têm que continuar, mas não precisa ficar aumentando o estímulo da economia. Mas olha que interessante, no mesmo período em que o setor público aumentou o crescimento dos seus gastos e também investimento do setor público,
que foi especialmente naquele período de 2005 a 2010, mas mais ou menos continuou até 2013, a nossa dívida do setor público, a dívida líquida do setor público, o que é a dívida líquida? Esse é o principal indicador, que pega toda a receita que o governo tem, né, toda a receita e despesa, mas aqui em termos de estoques, né? Então, toda a dívida que o governo tem, junto com o crédito que o governo tem, né, com o ativo que ele possui. Então, a nossa dívida líquida no setor público, ela sai de 60% em 2003 e ela cai para 30% em 2014. Ou seja, no período que a gente mais gastou foi o período que a dívida líquida caiu pela metade. Né? Porque justamente o setor público, que o Mário, que eu concordo com ele, o investimento no setor público tem efeito crowding. Ou seja, o que tem um termo técnico, né, mas o efeito crowding out é quando o setor público investe e o setor privado retira investimento. No caso do brasileiro, especialmente quando a economia não está no pleno emprego, o efeito é crowding, que o setor público investe e o setor privado investe junto também. Mas isso é uma parte do problema. Tem toda uma questão também de repensar a importância do incentivo para a inovação. Tem diversas estratégias que o mundo se observa que são estratégias vencedoras, né? Escolher alguns setores que têm maior potencial, não só de geração de emprego, que é um fator importante também, mas quais aqueles setores que são mais potenciais exportadores, aqueles setores que são mais importantes para reduzir a importação, ou aqueles, né, normalmente às vezes convergem também, são setores que têm maior capacidade de proporcionar aumento da produtividade e inovação para todos os demais setores. Eu não defendo que tenha estatal em tudo que é coisa, mas algumas estatais elas têm um papel importante de incentivar o investimento da economia como um todo, como é o caso da Petrobras, que ela tinha aqui no Rio Grande do Sul, inclusive no Polo do Rio Grande, que ela tinha uma demanda importante e essa política foi abandonada. Então, tem diversas estratégias que o setor público ela pode adotar para melhorar a situação, né? Mas que vai desde uma retomada do investimento para a geração de emprego e para o crescimento econômico, mas também precisa de estratégias de longo prazo que indústrias específicas com maior potencial dessas questões que eu comentei anteriormente. O Maurício acaba de nos trazer um pouco do papel do poder público nessa questão de aliviar as consequências do aumento da inflação. Então, Mário, eu gostaria de saber de ti quais as ações de curto ou longo prazo o governo poderia tomar para ajustar essa crise econômica vivida no país. Bom, inicialmente eu acredito que o governo tem um papel significativo no que diz respeito ao papel dele. O principal papel do governo agora, obviamente que num processo de transição, ele tem que se preocupar em ajustar as contas públicas. O Maurício traz aqui um elemento importante, dizendo que um dos principais momentos da economia brasileira foi quando o governo brasileiro realizou elevados gastos, né, a partir de 2002, entre 2002 e 2013, porém, o Brasil, naquele momento, também tinha uma capacidade favorável, tinha uma capacidade de realizar os elevados gastos públicos mediante um clima favorável da economia internacional, totalmente diferente dos momentos que a economia brasileira tem vivido ultimamente, né? Então, o Brasil teve dois grandes crescimentos econômicos mediante a um desempenho favorável da economia internacional. Primeiro foi no milagre econômico durante o período militar, que foi de 1968 a 73, ali a economia teve um crescimento econômico bastante significativo, mesmo que tenha desdobrado em diversos problemas, digamos, sociais, né? Uma grande consciência, etc. e tal, e também no período que foi de 2002 a 2013, ali no período do governo Lula. Mesmo que nós tivéssemos um crescimento econômico nesses dois períodos, eles ocorreram principalmente porque a economia brasileira tinha condições de realizar elevados gastos públicos, porque a economia internacional estava tendo um crescimento bastante expressivo e que possibilitou um crédito e circulação de recursos, né, mediante uma liquidez internacional bastante significativa, né? Então esse período esses efeitos na economia brasileira ocorreram em aspectos extraordinários, não faz parte
da estrutura da economia brasileira. Tanto é que, eu repito, foram esses dois momentos. E a economia brasileira hoje só não está num momento pior, justamente porque existe um certo comportamento favorável dessa política econômica, desse modelo econômico global, em que está tendo um crescimento econômico, porque os principais países, né, os países desenvolvidos, que têm uma economia mais, digamos assim, mais estável, utilizaram um elevado processo, implementaram um elevado processo de deflação que permitiu, então, o aumento da demanda. E esse aumento da demanda dentro desses países possibilitou o quê? Um aumento no custo dos alimentos, porque o Brasil é um país que exporta commodities. Dentro dessas commodities, muitos são grãos, como soja, etc. e tal. O que acontece? Os países desenvolvidos, então, consumiram, voltaram a um patamar de consumo em que o país não estava ainda num momento de certa estabilidade, em decorrência da Covid, né? Então, esses países aumentaram a vacinação, retomaram a demanda, não só por produtos como os alimentos, como também produtos como o petróleo, né? Então, commodities de toda a espécie. O que aconteceu? Então, existiu uma grande elevação dos preços no mercado internacional, justamente devido a essas demandas, em que a oferta de produtos, seja de alimentos como de energia, no caso o petróleo, não permitiram, não acompanharam, né? Essa oferta não acompanhou a elevada demanda dos países centrais por esses tipos de produtos, e fez com que, então, nós tivéssemos uma elevação dos preços dentro do país. Somado a isso, no caso do petróleo, a política de preços adotadas pelo Petrobras e, ao mesmo tempo, a elevação do preço do dólar, né, a desvalorização da taxa do câmbio, e ainda também nos aspectos mais internos, pela falta, pela elevação da demanda de commodities, de alimentos como, por exemplo, a soja, fez com que o preço dos biocombustíveis também dentro do país também aumentasse, fazendo com que, então, existisse uma pressão inflacionária. Então, mediante esses aspectos, nós temos um crescimento dos preços, justamente também combinado a isso. Nós também temos uma crise hídrica, justamente pela falta de chuvas. Isso, então, constrói um grande arcabouço que propicia, então, um processo de pressão inflacionária. E, ao mesmo tempo, o Maurício havia colocado que um dos problemas do Brasil não seria a capacidade produtiva. Obviamente que nós temos as nossas empresas, as empresas nacionais, elas têm uma margem de produção muito grande, mas, pelo visto, nós podemos observar que com o aumento de preços dos combustíveis, com o aumento da energia elétrica, dificilmente nós iremos expandir o processo industrial no país, mesmo que tenhamos ainda a nossa cadeia industrial com espaço de produção. Mas justamente pelo elevado custo, tanto no que diz respeito à produção por meio de elevados custos de energia ou de matérias-primas, isso não vai ocorrer. E, ao mesmo tempo, nós temos uma taxa de câmbio também desvalorizada, que vai impedir que nós possamos aumentar os produtos, a importação de produtos. Dentre esses produtos, os principais são as matérias-primas. Então, nós temos problemas bastante evidentes de demanda também, juntamente com uma inflação de custos proveniente do elevado custo de matérias-primas e também de insumos como a energia elétrica e derivados do petróleo. Então, a soma de todos esses cenários permitem que o processo inflacionário do Brasil ocorra de forma bastante significativa em várias frentes, seja ela no aspecto estrutural, seja ela no aspecto voltado aos custos, como também no aspecto da demanda. Isso faz com que o Brasil não possa recorrer a elevados gastos públicos, justamente porque não existe mais espaço para isso. Então, mesmo a gente concordando ou não nesses aspectos, é necessário sim que o Brasil adote medidas que reduzam os gastos públicos, principalmente no que diz respeito àqueles gastos que nós chamamos de discricionários, aqueles gastos que podem ser cortados. Obviamente que, nesse momento, nós estamos passando por um processo ainda de saída
da crise sanitária proveniente do novo coronavírus, que nós temos que construir um processo de saída desse aspecto negativo da saúde pública, para que nós possamos, então, construir mecanismos de redução de gastos por parte do Estado brasileiro, para que nós tenhamos condições de sinalizar para o mercado que estamos nos ajustando às medidas necessárias para que o país se torne um país novamente responsável no aspecto fiscal. Isso impacta de forma significativa a expectativa dos investidores e, principalmente, a expectativa da população brasileira, que a cada dia mais tem dificuldades em acreditar nos seus governos, especialmente nas medidas econômicas que esses governos adotam. Então, nós temos diversas frentes de batalha para tentar construir uma estrutura melhor para a economia brasileira e melhorar as expectativas, não só dos consumidores, mas principalmente dos investidores, que são eles, sim, que vão gerar o emprego e a renda que o Brasil precisa. Porque o Estado brasileiro hoje chegou num nível de esgotamento e não tem mais como nós cobrirmos as despesas estatais, porque, além dos elevados gastos públicos, nós estamos diante de um elevado nível de tributação que também não permite mais espaço para crescimento. Nós estamos chegando nos últimos minutos do nosso programa de hoje. Aqui falamos de inflação e da situação econômica do Brasil. Eu ainda peço uma última e breve manifestação do Maurício Weiss sobre como ele enxerga o governo agindo nessa situação, como o Estado brasileiro pode equilibrar as ações entre o consumo e a geração de riquezas no país para finalmente amenizar a crise econômica e dar maiores resultados e benefícios para a população que tanto necessita, ainda mais nesse momento se encaminhando para um momento de pós-pandemia. Obrigado, Matheus, por essa oportunidade de falar mais um pouco sobre essa questão. Acho que esse é o nosso ponto de maior divergência, né? No meu entendimento, ao contrário, assim, que desde 2015, o que o governo tem feito é redução de gastos, é a política que foi adotada. A gente teve, em 2015, uma queda da atividade do PIB e ainda assim com corte de gastos. Nesses anos, o gasto, por exemplo, com o setor público, ele tem sido negativo. Então, como o salário dos servidores públicos eles não aumentam desde 2017, e está se aposentando e não está se fazendo concurso, os gastos não deflacionados, os gastos nominais com os servidores, eles estão sendo cortados, né? Então, a gente não tem um problema de... o foco nosso, né, como posso enfatizar, o que provocou o aumento do déficit público não foi o aumento do gasto, mas sim foi a queda da receita. É bem claro, quando a gente pega os dois gráficos e mostra a evolução, a receita a despesa se manteve no mesmo patamar de crescimento e a receita despencou. Agora está tendo um ajuste de aumento da receita. Inclusive, se a gente for pegar todos os indicadores de dívida e de superávit, esse ano estão melhores. Então, não é verdade que a situação fiscal está assim preocupante. Por exemplo, a gente tem uma redução de 0,4 pontos percentuais de queda em agosto agora da dívida do setor público. A gente tem uma dívida bruta que era para ser estimada em quase 100%, e agora ela está em 82% do PIB, a dívida líquida está em 59%. A gente está numa situação bem melhor do que estava, por exemplo, em 2002, antes dessa retomada do processo fiscal. Naquela época a gente tinha 1/3 da dívida, ela era dolarizada, da dívida interna dolarizada, e hoje a nossa dívida interna não é nada dolarizada, ela não depende nada do dólar. Então a gente não tem problema de dificuldade de pagamento de dívida. A gente, mesmo no passado, quando a gente atingiu o maior patamar da dívida, a nossa taxa de juros foi a mais baixa da história. Então eu discordo dessa questão que a dívida é o fator mais importante para investimento. Até porque a dívida está melhorando esse ano em todos os indicadores, se pegar de superávit, de líquido, bruto, todos os indicadores, ela está melhorando e, apesar disso, a nossa taxa de câmbio está depreciando.
né? É mais, acredito, uma situação de incerteza sobre o que vai acontecer com a política econômica internacional e os problemas de desconfiança da economia doméstica, né? Então, é uma economia que ela não tem perspectiva de crescimento. Então, é mais isso que eu vejo que é um motivo de não atração de capital. Mas só a questão também para enfatizar, a gente está tendo mais entrada de dólar no país esse ano, tá? Então, não é que está faltando divisa. Então, além de a gente ter conseguido acumular um grande volume de reservas internacionais, que ela saiu em 2013, já estava em torno de 50 bilhões e chegou ao próximo de 400 bilhões, tanto é que a nossa reserva internacional é maior que a nossa dívida externa. Então, a falta de dólares não é um problema para o país. Esse ano, a gente tem acumulado aqui 10 bilhões em termos de entrada líquida, e a gente tem saído em tranças correntes 6, então sobra 4 bilhões de dólares que saiu em todo o país. E o que sai, né, o que a gente paga sempre é a questão de transferência de lucros, transferências de juros, que acabam parecendo super deficitário, mas em termos de balança comercial, a gente está tendo superávit de 32 bilhões. É justamente uma parte da questão da taxa de câmbio. A taxa de câmbio ela é ruim e é boa, né? Porque ela é ruim, que ela gera essa pressão inflacionária, e essa inflação não precisaria ser tão alta assim, se não fosse as políticas de preço adotadas pelo governo, mas também ela acaba incentivando as exportações, né? Então a gente tem essa melhora importante das exportações, em termos quantitativos até mais da indústria, a despeito do mercado doméstico. Então a gente, assim, o que eu concordo é as pressões de custos, elas não favorecem o crescimento da indústria, mas ela não é, nesse momento, o principal causador da inflação. E o Estado, sim, como é um Estado que ele emite dívida na própria moeda, a gente não teve nenhum problema em termos, mesmo quando no passado que a gente gerou esse déficit muito grande para o contexto da pandemia, não teve problema de rolagem de dívida e nem vai ter, né? Porque a estrutura atual, a taxa de juros é determinada não pela questão fiscal no país, mas pelo sistema de inflação, né, que o Mário comentou antes no início. Então, eu não vejo nenhum problema do setor público em ter dificuldade de expandir. A gente até pegando aquele contexto que ele comentou, a gente também teve um contexto bem positivo do ciclo de commodities em 2017 e 2019, e agora está tendo de novo. E a diferença entre relação ao período 2013-2010, que naquele período tinha investimento do setor público. Então a gente conseguiu aproveitar o bom momento internacional, transferindo crescimento econômico, geração de emprego e melhora fiscal. E agora, como a gente está por essa questão de redução, quando o governo está numa situação de desemprego, ao reduzir, não pode esquecer que o nosso desemprego está em 14%, né? E se a gente for pegar uma taxa ampla de desemprego, ela está por cima de 30%. Pegar os desalentados, os que estão trabalhando que gostariam, etc. Então, numa situação fiscal que ela está melhorando, na verdade, a gente tem bastante espaço, potencial fiscal para estimular a demanda através de investimento público, investimento privado e consumo. Só que o que impossibilita que aconteça esse investimento é a regra do teto dos gastos, que não existe nenhum país do mundo, nunca existiu nenhum país do mundo que adota a nossa mesma regra fiscal. Ela é uma regra fiscal que ela é totalmente inviável, tanto é que todo ano o governo tem que fazer um puxadinho, alguma coisinha para encaixar alguma coisa, porque ele é inviável. Você pode ter uma regra fiscal, mas nada que seja essa que congela os gastos em termos reais durante 20 anos. Isso é impossível. Porque significa que a população cresce, então por população os gastos do setor público eles vão cair. E repito, não existe nada no mundo, nenhum país do mundo nunca existiu uma regra semelhante à nossa. Existem alguns limites de planejamento de 4 anos, e eu acho ok, o governo faz um planejamento de 4 anos, vê quanto vai ser interessante, ajusta a questão tributária para o período e faz o planejamento, para não flutuar conforme a questão da demanda, mas não algo como a nossa. E só para concluir a questão dos impostos, o problema do Brasil é que o pobre paga muito pouco imposto, o pobre paga muito imposto através do consumo, e os ricos pagam muito pouco imposto, né? A proporção é absurda, e ainda mais quando tem essa capacidade de remessa, como, por exemplo, manutenção de empresas offshore fora do país, em que essas empresas elas acabam não pagando imposto enquanto o lucro fica lá mantido. Então, quem tem muito dinheiro consegue fugir de imposto, né?
O problema não é o nível de imposto. Você tem países com um nível de imposto muito maior que o do Brasil e são produtivos. O problema é onde incide imposto, que é sobre consumo e produção. Ele teria que ser sobre riqueza e sobre renda. Mas aí precisaria toda uma mudança de uma reforma tributária que, de fato, atacasse esses pontos, e não essas reformas que estão atualmente no Congresso. Com essa última manifestação, nós encerramos o nosso bate-papo sobre a atual situação econômica brasileira e vamos nos despedindo da nossa audiência. Eu agradeço a presença dos nossos especiais convidados, o Mário de Lima, presidente do Corecon RS, o Conselho Regional de Economia no Rio Grande do Sul, e também o Maurício Vaz, professor de Economia da URGS. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.